Podcast Liderar é um Direito, com Ricardo Siqueira. Sejam bem-vindos ao Liderar é um Direito, mais um capítulo. Vamos falar novamente aqui nos 3 blocos de liderança, estilo de vida e aquela pitadinha do direito. Vantagem jurídica. Hoje estamos com uma liderança feminina, uma liderança forte, conhecida pela sua força, pelo critério feminino, pela elegância, pela beleza, Jaqueline Pigato. Muito obrigado por ter aceito o meu convite para nos blindar aqui com o teu conhecimento, com a tua inteligência. Bom, tu já percebeu como são os blocos, né? Vamos falar disso. E eu queria te fazer uma primeira pergunta sobre liderança. Para ti, existe alguma diferença entre liderança feminina, liderança masculina ou tudo é liderança? Como tu vê isso? Bom, Ricardo, acho que vou me apresentar primeiro para o teu público, Claro, se tu me permite. Me desculpa, eu tô tão ansioso de te fazer perguntas que realmente você tem que se apresentar. Por favor, Jaqueline. Eu vou me apresentar então. Pessoal, eu me chamo Jaqueline Pigato, eu sou consultora de negócios e consultora pessoal. Eu trabalho com terapia crânio-sacral há mais de 17 anos, então eu sou uma expert em liberação do trauma. E sou a criadora da Escola da Prosperidade, uma escola de expansão de consciência. E eu acho que é em base, Ricardo, a tudo que eu entrego para as pessoas na escola que eu vou responder tua pergunta. Mas espera um pouquinho, deixa eu te falar uma coisa antes. Para te ver como é a questão feminina. A mulher chega e coloca o homem em ordem. Ela já me colocou em ordem aqui, então espetacular isso, espetacular. Já ficou uma resposta viva. Sim, já colocou em ordem tudo. Então a mulher chega e coloca as coisas em ordem. Mas me explica um pouco, né? Vou mudar um pouco o tema da pergunta. Me explica um pouco o que é isso? Crânio sacral, Tá. O que acontece, o que ajuda as pessoas, como que funciona isso? Vou explicar. Ricardo, essa minha jornada começou em 2009. Eu fui convidada por uma grande colega fisioterapeuta e essa colega simplesmente chegou para mim e disse, olha, tu tens que fazer esse curso. E como ela para mim era uma autoridade, o nome dela é Juni Galina. Para mim ela era uma hiperautoridade na fisioterapia, eu nem contestei e fui fazer o curso. E quando eu cheguei lá, eu tomei um susto, porque eu pensei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Porque era com uma holandesa que falava fluente português, a doutora Renê. E então, a crânio sacral, Ricardo, foi uma grande surpresa na minha vida. Foi realmente aquele movimento em que o nosso projeto interno nos move, assim, para aquela direção correta, tá? Ela é uma técnica que trabalha com a soltura inteira do corpo do cliente, incluindo o processo somato-emocional. Então, hoje a gente já sabe que o indivíduo pode estar com um conflito, por exemplo, de problemas nos negócios, aquele negócio não anda, não prospera, e se prospera o líder adoece, então é uma prosperidade que é conectado com um pouco de doença junto, e quando esse líder, por exemplo, é atendido pela terapia crânio-sacral, ali no processo de maca, deitado, o próprio indivíduo vai começar a ter acesso às informações, porque o corpo relaxa. Então, a crânio sacral tem mais ou menos, para mim, isso sou eu, tá, falando, para mim tem dois lados. O lado físico, quero relaxar, preciso soltar o meu crânio, os ossos da boca, então a gente tem manobras que a gente mexe no interno da boca para trabalhar a avenida da expressão. Sentimentos e emoções impregnados nessa região, que as pessoas nem fazem ideia que ficam. E a gente pode fazer uma crânio sacral também específico para uma liberação somato-emocional. Então tem muita liderança utilizando pela vida corrida, muito estresse, e principalmente pela criatividade, Ricardo. Então a maioria, quando tem que resolver um problema, precisa estar muito conectado consigo mesmo para conseguir trazer aquela solução a partir do dentro, né, e não do externo, porque o externo confunde. Então, quando nós estamos no dentro, a gente consegue tomar uma decisão mais assertiva para si mesmo e para o negócio. E a crânio sacral é uma técnica que proporciona isso para a liderança. Eu tenho um pouco de conhecimento dos teus clientes, porque algumas vezes tu me indicou alguns clientes e eu vi todo o teu trabalho. Eu sei que tu tem clientes de São Paulo, Mato Grosso,
Bahia, Nordeste, em todo o Brasil. Tu poderia nos dar uma evidência, sem citar nomes, de um fato, ou vários fatos, como tu tem, o que essa tua ciência, essa tua técnica ajudou uma determinada pessoa, sem citar nomes, e como ela estava e como ela é hoje? Ótimo. Eu acho que eu vou citar um caso de uma cliente feminina, e é um caso de empresa familiar do ramo do agronegócio, tá? Uma grande empresa que tem um grande número de plantação de algodão, de soja e de outros insumos. E ela é a única mulher no jogo empresarial, né? Então era ela com uma parte ali das porcentagens da empresa, o esposo e 2 filhos. E ela se sentia, Ricardo, muito, muito preocupada e acuada, porque quando se tratava de reuniões com os homens, ela não conseguia expor o que ela pensava e tinha ideias maravilhosas. Ela acabava conversando muito mais com o esposo e tinha que fazer todo aquele trabalho de formiguinha para tentar fazer com que o restante das lideranças entendesse. Então ela começou a fazer o trabalho na maca e surgiram muitas memórias traumáticas, Ricardo, em relação à comunicação. Uma menina que desde jovem acompanhou a mãe e o pai na roça, os pais extremamente humildes, então eles construíram essa empresa que é gigante hoje com muito esforço. Ela entende a luta e o esforço do trabalho, mas as memórias que ela vivenciou lá até os 12 anos de idade impedia ela de relaxar nas situações. E aí a falta desse relaxamento fazia com que ela não conseguisse expor o que ela tinha que expor para fazer o negócio crescer ainda mais, né? Então ela passou pelo processo de alguns meses, ela vem de fora, então ela pegava avião para vir até aqui, ela podia me encontrar em São Paulo, mas ela preferia aqui porque pela logística para ela ficava melhor. E aí existe uma responsabilidade muito grande, né, Ricardo, quando tu pensa assim, nossa, uma pessoa poderia encontrar um outro terapeuta nesses lugares, não precisaria vir para cá. E essa foi uma mulher que olhou para mim e disse assim, Jaqueline, eu não gostaria que tu citasse mais nomes de terapeutas na minha região e próximo, porque eu já fiz várias coisas com várias pessoas e eu entendi que é aqui que eu vou ter muito do que eu tô buscando. Ela me entregou um presente enorme, onde eu pude relaxar, que sim, vale muito a pena um cliente vir de fora e se mobilizar de tão longe para fazer um atendimento. E na medida em que ela foi tendo o corpo dela em ordem, porque essa mulher tinha muitos tecidos e estruturas do corpo fora de harmonia, Ricardo, tá? Então, ossos cranianos desregulados, tecidos, o processo viscerotônico dela, as vísceras, estava totalmente adormecido. Então, a crânio-sacral trabalha diretamente os órgãos. E então foi feito um trabalho assim durante um ano, ela vindo de tanto em tanto tempo. E ela passava uma tarde comigo, né? O que começou a acontecer? Uma visão maior nos negócios, um direcionamento melhor para os colaboradores e funcionários diretos a ela e um respeito muito maior da família com a posição dela, porque ela começou a se comportar, né? Já que a gente vai falar daqui a pouco no bloco 2 sobre estilo de vida, ela começou a entender que estilo de vida ela tinha que ter para conseguir dar conta de tudo aquilo, mas a partir de tudo que ela via naturalmente na crânio sacral, porque a crânio ela tem pouca indução do terapeuta. São pequenos toques que a gente vai fazendo no corpo, que a gente chama de engajamento tecidual, e naturalmente quem está deitado na maca começa a ter imagens e sensações. E quando é necessário, porque existe um sinal que o corpo traz. Na terapia crânio-sacral nós chamamos de DS. É o detector de significância. Quando o detector de significância se liga, se aciona, a gente sabe que o cliente está entrando num processo muito profundo de autoconhecimento. E a gente consegue sentir e perceber se está andando aquele bloco ou o cliente precisa de ajuda. E ali é o momento que o terapeuta intervém, né? Com o diálogo muito correto, palavras teta. Então é tudo muito criterioso, a gente usa muito conhecimento da Gestalt terapia para conseguir conduzir um processo da melhor forma. E hoje, assim, eles chegaram a pensar que passariam por momentos bem complicados
E é só alegria, assim, tomando decisões certas, antecipando problemas da tua área, Ricardo, problemas jurídicos que aconteciam. Ela teve um momento que ela teve uma intuição muito forte sobre um contrato. E foi justo assim, ó, ela agiu exatamente no momento que ela tinha que agir, porque ela percebeu antes. Não, peraí, vamos dar uma olhada nisso daqui, porque tinha a ver com muita coisa que envolvia ali uma troca de mercadoria e poderia ter dado um grande problema que não deu, né? Então, foi algo muito legal, assim. Um caso muito de sucesso. Muito bom. Vocês notaram que cada convidado que vem aqui no podcast fala dessas questões do inconsciente, do corpo. E se fosse isso há 5 anos atrás, Jaqueline, eu ia falar uma coisa. Isso aqui eu não dou bola, o que é isso? Que bobagem. Mas os últimos 5 anos eu estudando, eu buscando evoluir, buscando crescer, isso faz total sentido. Como a gente não escuta o nosso corpo. Exato. Como a gente não tem uma percepção organísmica do que acontece. Se a gente avaliar a natureza, a gente vai ver que um animal, um inseto, as árvores, elas se relacionam com o ambiente. E nós não nos relacionamos. A gente quer se relacionar somente com essa mente, que nos tira do nosso corpo a todo momento. E quanto mais preso, ou seja, quanto mais ciente do nosso corpo, mais natural nós agimos. Exato. Jaqueline, eu queria, antes de entrar um pouquinho na liderança, fazer um pouquinho de marketing para ti, porque eu te admiro muito. Como é que é os teus cursos online? Tu tem alguns cursos online, né? Tem. Até para que as pessoas possam entender, compreender melhor essa tua ciência, que ela é riquíssima e ajuda diversas pessoas. Tá bom. Ai, Ricardo, muito obrigada pela oportunidade. Então, a gente tem alguns cursos que nós iremos lançar agora em junho e julho, que para mim são cursos muito fortes e grandiosos, tá? Para as pessoas ficarem de olho, no meu site é Jaqueline Pigato, mas tem um detalhezinho que é com 2 T's e 2 O's no final, né? Eles vão poder estar se inscrevendo para a gente mandar essa novidade para eles, mas esses 2 cursos, Ricardo, é Segredos da Pelve e Sendo Dinheiro. São 2 cursos que para mim é fundamental que as pessoas entendam, porque vai ensinar para as pessoas a verdadeira energia sexual, que eu acho que hoje é muito depreciada. E quando a gente fala do tema liderança feminina, uma mulher que se coloca no mercado corporativo, ela precisa entender essa força que ela tem e canalizar ela de uma forma benéfica e positiva, porque se ela não entende, ela bagunça a mente dos homens de forma negativa. Então, uma mulher que nasce com uma beleza diferenciada, com uma inteligência diferenciada, ela precisa entender que ela tem um modo de natureza exato para se comportar, porque senão dá problema não só para ela, mas para os homens que convivem com essa mulher. Então, eu acho que esse curso vem com esse intuito de ajudar muito essas pessoas. E o Sendo Dinheiro, para mim, é o meu amado. Esse curso existe desde 2016, 17. Ele é um curso muito prático. Ele coloca as pessoas num desconforto que para mim é muito engraçado, porque tem atividades que eu fui desenvolvendo, Ricardo, ao longo desses, acho que de 2017 para cá, dá mais de 5 anos, né? Nos cases que eu consegui ajudar no consultório, tá? E vendo e trazendo esses exercícios, e esses exercícios foram sendo lapidados ao longo desses anos. Então, tem exercícios, por exemplo, que teve uma empresária, ela chegou para fazer o curso porque ela tinha uma empatia, assim, uma conexão comigo muito forte. Ela disse assim, Jaque, tu sabe que eu não tô fazendo esse curso porque eu preciso de dinheiro? Eu não preciso de dinheiro. E, de fato, é uma mulher que não precisaria mesmo. Mas eu tô adorando teus cursos e eu quero fazer esse também. E eu, né? Eu pensei, então tá, eu não tenho problema com o dinheiro, vamos ver. Porque, pessoal, assim, ó, um problema com dinheiro não quer dizer que você não tenha dinheiro na tua conta bancária. Mas, de repente, tu ainda não atingiu a velocidade do teu projeto de vida. A velocidade da tua alma pode ser muito maior do que tu tá imaginando. Então, você pode ser uma pessoa já milionária, que era o caso dela, andando de BMW e tudo certo, mas ela não estava atingindo o patamar dela. E num dos exercícios ela não conseguiu fazer, ela suou frio e ela teve que sentar num estabelecimento do outro lado da rua porque ela não conseguiu fazer.
Ou seja, ali, Ricardo, naquele momento, ela tocou uma crença Sim. muito séria que ela tinha. E aquela crença que ela tinha fazia com que ela pensasse assim, não, o meu marido toca a empresa muito bem, eu faço um pouco do administrativo aqui, estamos ótimos, temos dinheiro para viajar 2 vezes para fora durante o ano, nossos filhos estudam nas melhores cidades, um dos filhos morando fora, estudando fora, minha vida tá maravilhosa. Tá, mas e por que o vazio? Por que o vazio existencial? O que tá buscando, né? E esse curso ajudou muito ela. Então, tem esses 2 cursos que a gente vai lançar. E aí tem a minha queridinha, mas é a que me dá muito trabalho, Ricardo. Já pensei em desistir várias vezes. É a Escola da Prosperidade, tá? Então, a Escola da Prosperidade, ela já tem 2 anos. Ela é uma escola de expansão de consciência, ou, segundo a nossa maravilhosa fenomenologia de Russell, ela é uma escola de acesso à consciência, né? São aulas durante o mês, a gente tem 5 aulinhas no mês. Então, aquela pessoa ali, aquela liderança só precisa sentar naquele momento ali e relaxar e ouvir o que é dito, e é muito divertido, é alegre. São aulas muito profundas, porque eu sou uma pessoa muito profunda. Mas eu acho que eu consigo trazer, Ricardo, a verdade da vida de uma forma mais leve. Então, de cursos, é isso que eu ministro, e tenho feito trabalho muito nas empresas, ajudo muito em treinamentos, melhoro treinamentos. Porque quando uma mulher que tenha o dom... Todo ser humano tem o dom da intuição, tá? Sim. Não é só a mulher. Eu queria fazer até uma correção, porque eu vejo muito as pessoas falando isso, né? Ah, o homem não tem intuição, a intuição tá com as mulheres. É um equívoco, né? Então, todo homem e toda mulher tem muita intuição. Mas uma mulher que tem a sua intuição com ela na mão, ela consegue chegar numa empresa e ela intui o que está acontecendo ali. Com certeza. Ela sente o que está acontecendo ali. Um homem como você, Ricardo, que eu sei, também admiro muito o teu trabalho, e eu sei o quanto tu te trabalha, o quanto tu estuda e o quanto tu é extremamente assertivo naquilo que tu faz. Eu tenho certeza que tu tem a tua intuição como um diapasão ali contigo, te mostrando o caminho aqui e ali, né? Porque não tem outra via. Então, nesse trabalho também nas empresas, eu gosto muito porque sinto que consigo ajudar bem, de uma forma bem nutritiva para mim e para a pessoa. E esses cursos online é para homens e para mulheres, para ambos. Tá. Pessoal, abaixo do nosso podcast, lá no YouTube, a gente vai deixar o site da doutora Jaqueline para que as pessoas entrem, conheçam o trabalho. Eu falo assim de Jaqueline, a gente tá cheio de coach. Tu é aquela consultora preparada, empresária, pouca mídia, mas muito resultado. Por que tu faz pouca mídia? Porque tu tem resultado, tu tá sempre fazendo curso, resultado, tu não tem tempo muito para isso. Não tem mesmo. Né? Então, eu quero dizer para vocês que esse podcast é para isso, é trazer pessoas que realmente têm resultado. Agora, vamos entrar um pouquinho na liderança feminina. Ótimo. A mulher, eu vejo que ela tem uma força da natureza muito grande. Porque qual humano que pode gerar uma vida? O homem não tem essa capacidade de gerar uma vida. A mulher tem a capacidade de gerar uma vida. Isso é uma força tão grande da natureza, tão intuitiva, tão natural. Como que tu vê a liderança feminina? É diferente? É igual? Como é que tu diferencia esses dois humanos, né? Que muitas vezes, por essas questões sociais, da sociedade, às vezes se colocam um contra o outro. Liderança feminina, liderança masculina. O que é ser líder? Ótimo. Ricardo, então assim, ó. Eu não acredito em diferenciação, tá? Eu acredito que nós, homens e mulheres, somos diferentes porque a nossa biologia é diferente, mas se a gente for falar aqui de unidade, não existe... me correu aquela lagriminha ali, acabou tocando meu coraçãozinho agora a tua fala. Não existe diferença, Ricardo, quando a gente fala de unidade, tá? Para homem e para mulher. Agora, assim, ó. Se nós pegarmos uma liderança feminina, que é uma mulher frustrada, extremamente cansada, extremamente sobrecarregada, ela vai agir na empresa e com os colaboradores com uma mão de ferro muito pior do que o homem mais rígido e mais agressivo, né, naquelas imposições que ele traz.
Eu acho que hoje a gente vem conversando mundialmente sobre liderança Shakti, né? O Raja Sisodia é mundialmente um escritor que fala muito sobre isso. Eu acho que a gente deixou aqui também na mesa 2 livros que eu acredito muito que podem ajudar muitas pessoas. Um deles é o Pense de Novo, né? E esse livro aqui, ele vai provocar muita coisa nas pessoas sobre liderança, né? O Adam Grant tem outros livros maravilhosos e que instigam muito. E um que é a mudança das empresas a partir das emoções. Então, não tem como a gente dizer se uma mulher é melhor numa empresa do que um homem, porque se o homem estiver totalmente preparado, ele vai ser muitas vezes melhor para aquele cargo. Eu acho que o que define o que tem que ser para cada empresa, o ideal, Ricardo, é o somatório de 2 mentes. A mente masculina e a mente feminina, porque os homens são forma. Vocês sabem dar a forma. E a mulher é muito energia. Eu sou uma mulher que tenho muito de masculino, né, isso nasceu comigo e a minha história de vida fez com que eu tomasse essa forma um pouco mais formalizante, né? E eu tive que trabalhar muito para me conectar com o feminino. Então, para as pessoas entenderem aqui, pessoal, dentro de uma corporação, dentro do mundo corporativo e até mesmo na nossa casa, tá? Para gerenciar a nossa casa. A gente precisa de energia e a gente precisa de forma. Porque energia solta sem forma é dinheiro jogado na mesa. É inteligência fora na mesa. Sim. Agora, essa energia, quando tem um formalizante autêntico, que entende o quanto que aquela energia precisa ser moldada, eu queria que vocês entendessem isso como uma massinha de modelar. Quem aqui nunca brincou com massa de modelar, né? Então, tem algumas crianças que não gostam de misturar massinha. Elas entram em pânico quando a massinha mistura. Tem algumas pessoas que já pegam todas as massinhas de todas as cores e a criança, ela quer misturar. E a vida, para mim, é sobre isso. Eu não posso chegar para um líder, e eu vou citar um grande líder aqui, Ricardo, que é o Kaito da Chili Beans. Para mim, ele é um cara que ele mudou muito de ser um degenerado, digamos assim, né, e palavras dele, porque ele meteu os pés pelas mãos nos negócios dele muitas vezes, até que ele entendeu a lógica da vida e entendeu a lógica do dentro dele. É uma liderança masculina. Se a gente pegar, deixa eu pensar numa liderança feminina aqui que eu acho muito legal. São tantas que agora Vamos pensar na Ana Paula Padrão, né, que é uma mulher que tem falado muito hoje, saiu daquele aprisionamento de televisão, né, uma mulher que conseguiu se destacar de outras formas. E é uma liderança que traz um posicionamento muito legal e é uma brasileira, né? Então, se eu for responder agora de forma bem prática, a diferença do homem e da mulher está muito na capacidade que cada um deles vai ter para entregar para aquela empresa, para aquele lugar, para aquela cidade, aquilo que cada um é capaz. Agora, se eu fosse te responder como a Jaqueline, que estudou neurociência, que estudou neuroanatomia, que estudou neuropsicoanatomia, Ricardo, nosso papinho ia ir para outro lado. Eu ia falar da biologia, que é totalmente diferente, que não tem como o homem e a mulher serem unidos nesse sentido de liderança, né? Então, é uma linha que eu estudei a fundo e por esse motivo eu tenho muita base para dizer assim, não é uma linha que eu sigo para ajudar as pessoas que eu atendo, porque ela tem um limite muito grande. A gente estuda muito a ontopsicologia e a gente entende que a mulher tem um poder muito grande. E quando ela sabe usar esse poder, tudo que está ao seu redor cresce. E muitas vezes, por ela não saber usar ou não ter a consciência, inconscientemente ela sabota todos em volta. E eu aprendi, porque eu posso falar que eu era um cara machista, não porque eu queria ser machista. Aprendeu. Aprendi, era o meu jeito. Mas hoje eu sou uma pessoa muito mais leve, porque eu aprendi que a mulher, ela é melhor que o homem. Só pelo critério naturístico. Ela tem como formar uma vida. Ela tem algo. Tu veio aqui, tu me botou em ordem. A mulher, quando tá bem, coloca tudo em ordem. Então, é uma opinião minha e foi muito enriquecedor eu ter essa mudança
da minha mente, da minha maneira de ser. Vamos falar agora um pouquinho de estilo de vida, congruência, estilo de vida, liderança. Porque às vezes tem pessoas que são líderes, mas têm uma vida totalmente... Difícil para eles mesmos, às vezes. Difícil, né? Avaliar. Tem pessoas que querem crescer, mas o estilo de vida delas é... Contraditório. Contraditório. Então, o que uma pessoa faz no seu tempo livre, ou faz no seu trabalho, no seu milicismo cotidiano, do ócio produtivo, também nos negócios, que é negar o ócio. Me diz um pouco disso, o que tu estuda e como tu age com líderes que têm um estilo de vida que não estão alinhado com o que eles querem. Ótimo. Eu acho que vou trazer um case aqui, Ricardo. Ótimo. Tá? É a melhor coisa, é o que mais conecta com o público. Então, eu fui contratada pelo um empresário que me buscou porque ele fez um tumor, Ricardo, tá? Uma situação super, super difícil. Eu lembro do primeiro dia que ele entrou no meu consultório, o olhar dele e da esposa era de muito medo, muito pânico, porque o diagnóstico médico não era muito promissor. O médico deixou ele muito claro, assim, olha, é difícil, é um tumor nível tal, nós vamos tentar, né, vai dar certo, mas a gente tá pisando aqui num solo muito delicado, muito perigoso. E aí ele fez o tratamento, não estava melhorando, ia ter que fazer mais uma parte, e alguém indicou o meu trabalho como terapia crânio-sacral. Ele deitou na maca, Ricardo, e só o que eu ouvia do corpo dele, da sabedoria interna dele, era a empresa. Era só o que vinha. Então, eu perguntei para ele, tá, mas me fala um pouquinho como é a tua empresa, né, e o que tá acontecendo e tal. E ele na época pensou assim, mas o que eu tô aqui para curar minha doença? O que essa mulher quer falando da minha empresa, né? E aí ele se irritou, assim, na maca comigo, porque Ricardo, ele era cru, completamente cru para essa conexão corpo, psique ou emoções e doenças. Sim. Tá? Totalmente não entendia nada. E de repente ele me olha e diz assim, mas escuta, a senhora sabe que eu tô aqui porque eu tô doente, tô morrendo e meus negócios tá tudo bem. E aí eu disse, sim, eu sei. O senhor vai deixar eu te ajudar a se curar ou não? Foi ali que eu consegui fazer ele parar quieto um pouco. E o desenvolvimento dele, Ricardo, foi totalmente assim, melhorar o tumor, curar o tumor não é o problema. O problema está justamente no estilo de vida. Porque o tumor, ele na verdade é uma condensação para a linha que eu estudo, tá, Ricardo? Que é medicina germânica, que eu conheci bem antes dos nossos estudos na ontopsicologia. Então eu estudei reprogramação biológica e medicina germânica, que é a germânica Raikund. E a ontopsicologia com a psicossomática só fez somar algo que eu já sabia. E também a terapia crânio-sacral conhece que a doença não surge somente do físico. A emoção está diretamente ligada a todas as doenças, tá? E aí como é que tu faz para dizer para uma pessoa que nunca ouviu falar sobre isso, que é extremamente cartesiano, que nunca ouviu falar de medicina antroposófica, por exemplo? Era eu antigamente. Era o Ricardo há 5 anos atrás. Era eu antigamente. Então, eu tô entendendo muito bem isso. Era ele ali naquela situação e ele tentando entender por que eu perguntava tanto sobre a empresa dele, né? E ao longo das sessões ele foi entendendo, Ricardo, mas olha que interessante, um detalhe do estilo de vida dele. Era tão corrido, Ricardo, o negócio da empresa, e ele tem uma empresa grande que age em todo o Brasil, e quando ele começou a fazer a consultoria comigo, eu disse pra ele assim, ó, eu não tenho problema em fazer os meus clientes fazer mais dinheiro. Não é esse o problema, e vai acontecer naturalmente, porque acontece com todos. Sim. Só que tu tem que dar conta. Não adianta o tratamento aqui te colocar num patamar maior e tu não sustentar. Concorda, Ricardo? Concordo. Então, o que começou a acontecer? Ele expandiu os negócios para os Estados Unidos, abriu frente em lugares que não aconteceriam se ele não estivesse cuidando dele e do corpo dele. Sagradamente fazendo as sessões bem direitinho, né? Ele estava dizendo para a vida, olha, eu me amo, tô merecendo, me manda mais. Só que logo que ele chegou, Ricardo, ele era um dono de uma empresa que faturava milhões,
ele tava com aquela questão do DRE dele, né? Entradas e saídas. Beleza, eu faturo 1 milhão, mas eu gasto muito. E ele comia de marmita, às vezes em pé. Meu Deus. Ele não tirava a comida de dentro do marmitex. Tu se torna aquilo que tu faz. Ricardo, assim, ó, quando eu consegui chegar nesses pequenos detalhes, né? Porque primeiro tu cura o câncer. Beleza, é o mais simples. Aí eu falei que o câncer é uma energia condensada, lembra? Tá. Essa energia condensada que se cura, por exemplo, num pâncreas, se o indivíduo não mudar o estilo de vida, Ricardo, a mesma energia, ela vai se condensar em outro lugar. Né? É a premissa da psicossomática que nós estudamos tanto nesse lugar que amamos tanto, que é a Faculdade Antônio Meneghetti, que é um lugar para mim que é extremamente de grande valor para o ser humano, tá? É um centro de cultura humanista que está entregando para as pessoas que entendem isso algo de muito valor, né? E pessoas do mundo inteiro. Do mundo. E a nossa cidade aqui, você é um pouco mais radical. Exato. Nós temos tem alguns preconceitos, mas antes de ter qualquer tipo de preconceito, vai lá, conheça, faça um curso, viva o local e depois emita uma opinião. Exato. Então, Ricardo, nesse sentido, ele começou... Ricardo, essa liderança tinha a sua casa belíssima, um jardim belíssimo, assim, elementos, para não expor muita pessoa, elementos nessa casa belíssimos, tá? Assim, belíssimos. Me pergunta em que momentos esse homem usufruía desses pequenos lugares que ele mesmo criou. Nenhum momento. Ele não usava, Ricardo. O final de semana dele era de tão cansado que ele estava. Sábado ele acordava às vezes 2 da tarde. Domingo ele acordava meio-dia para fazer o churrasco para comer às 3. Ele tinha uma séria questão com bebida e com álcool super complicada. Super complicada. Ou seja, ele estava escravo da empresa. Sim. Ele estava escravo de tudo aquilo. E tu sabe que, me vendo um pouco lá atrás, no passado, e sabe o que é o pior? A gente achava bonito ser assim. Porque eu trabalho 24 horas, porque eu sou assim, porque eu sou duro, porque é assim, porque vocês são vagabundo, porque isso. E ainda a pessoa acha bonito. Ele achava. Acha lindo fazer Orgulho. Isso. Orgulho, exatamente. Eu tenho orgulho de ser assim. Tenho orgulho de ser assim. Tô comendo na marmita, que orgulho. E tu sabes que eu ouvi falar de um grande cientista ali no Recanto, que a maioria das pessoas tem problema financeiro justamente para não poder crescer, porque aquele problema financeiro vicia ela e tem aquele problema financeiro, porque ela tá sempre resolvendo o problema financeiro, e aí ela usa aquilo inconscientemente como desculpa para não poder alcançar voos. Então olha só como é interessante esse raciocínio. É interessante, é verdadeiro e é profundo, porque é justo. Eu trabalho muito, Ricardo, com crença. E aí as pessoas muitas vezes elas não entendem o que é uma crença. É justo o que tu falaste. Eu tenho uma crença que está no meu inconsciente, mas eu nem sei. Eu não conheço ela porque eu me conheço muito pouco. E essa crença é às vezes uma frase, um pensamento. É comum para mim viver perrengue financeiro. Eu não tenho a sensação corpórea de como é não ter um aperto financeiro. Tá, fulano, qual é? Fecha os olhos. O pessoal quiser fazer isso agora ao vivo, fecha os olhos. Traga a sensação no corpo de qual é a sensação de não ter perrengue financeiro. Mas tem gente que não tem, Ricardo, a sensação. Não tem nem a sensação? Não tem a sensação. Não existe a sensação no corpo. Ela até imagina. Entendi. Imagina, Ricardo, mas não tem o felt sense, que é o corpo inteiro da pessoa trazendo aquela sensação, sabe que coisa bem boa? Eu quero fazer aquele curso lá, o dinheiro tá ali, eu quero, né? Tu e a tua esposa vão fazer uma viagem linda agora. Por quê? Porque os dois trabalham muito, os dois se dedicam muito. Então não é uma coisa aleatória, né? Então tu pensa, tem gente que não tem a sensação. Como é a sensação de não ter perrengue financeiro? Entendi. É uma sensação corporal que o ser humano precisa ter.
Porque se tu não tem a sensação, outra sensação, Ricardo, será que as pessoas sabem a sensação de ser bem tratado? Será que as pessoas sabem a sensação de ter alegria, como tu falaste no início? A natureza, uma árvore, um animal, vive a constante interação com a natureza e com ele mesmo. O passarinho, quando desce para pegar o miolinho de comida que tá no chão, ele bica, ele tá feliz da vida e de repente ele voa. Ele tá 100% atento ao corpo dele. Sim. Varia uma mínima coisa no ambiente externo, ele capta e aí ele toma a decisão de voar por proteção. Voou por proteção, parou num certo lugar, beleza, estabilizou. Ele volta naquele lugar para continuar ciscando. O ser humano hoje vive no medo. E o estilo de vida que o ser humano tá tendo é um estilo de vida que provoca o medo, mantém o medo e lapida o medo para mais medo ainda, né? Eu poderia citar, Ricardo, agora inúmeros artigos, tá? Artigos da ONU e artigos da... Eu estava pesquisando ontem até com um amigo que a gente está criando um curso para final do ano, muito legal. O Matheus. Eu não vou me lembrar dessa outra fonte porque ela foi nova para mim, Sim. tá? Mas existem inúmeros artigos mostrando que o estilo de vida, excesso de redes sociais, necessidade de responder imediatamente o WhatsApp, tá? Necessidade de curtir quem te curte no Instagram, né? E necessidade de ir lá e comentar e fazer alguma coisa, está fazendo com que as pessoas esqueçam qual é a sensação de fazer um bolo na cozinha. Então, esse caso que eu dei pra ti desse líder que comia na marmita foi um. Mas tem uma outra liderança que é um cara que produz mais, financeiramente, muito mais dinheiro do que esse ainda, que ele tinha pânico de cozinha. A única coisa que ele fazia era domingo churrasco. E ele levou um tempão e eu pedi pra ele assim, cara, eu só preciso que tu vá pra cozinha, abra uma garrafa de vinho, porque ele adora vinho, e eu queria que tu cozinhasse. Jaqueline, mas eu não sei cozinhar. Eu disse, eu sei que tu não sabe. Mas é importante. E ele é muito inteligente. Ele me faz a seguinte pergunta. Minha terapeuta, é o seguinte. Me prova por que eu tenho que ir pra cozinha e o que isso tem a ver o motivo que eu te contratei. Eu achei super direto, né? Prático e direto. Prático e direto. Ele não podia ter uma terapeuta melhor, né? Sim. Porque outras iriam esganar ele naquele momento. Eu olhei pra ele e disse assim, pois bem, há coisas que se eu ficar aqui falando, tu não vai me entender. Então eu preciso que tu me entenda na cozinha. Então eu preciso que tu vá pra cozinha, eu vou te dar a liberdade de tu escolher o prato que tu vai cozinhar, mas tu vai ir pra cozinha e depois nós vamos conversar. Bom, demorou meses pra eu descobrir que até que ele fosse pra cozinha, tá? Fugiu daquilo como, meu Deus. E quando foi pra cozinha, que ele teve que entender o ponto da chama, o ponto do fogo, o ponto da carne, porque ele escolheu fazer uma carne. Aí, ele é hiper criterioso, ele não quis só fazer uma simples carne, ele fez empratamento. Então, ele me mandou a foto do dia que ele preparou pra esposa, pra filha. Ele empratou, era um filé com molho de não sei o que, ou seja... Aquilo que ele teve, Ricardo, que ficar atento na cozinha a todos os elementos para servir uma comida boa, quentinha e bonita como ele gostaria, é exatamente o perrengue que se tem na empresa. Exatamente o detalhe que eu tenho que cuidar se a minha secretária tá bem ou não para olhar aquele documento que eu preciso que ela olhe. Será que o fulano que vai ser responsável por isso, como é que ele tá? Então, a representação do fogo, do fogão, do ponto da massa, do ponto do arroz, do ponto da carne. Mas como o ser humano, Ricardo, está muito distante desses elementos, desse critério, tem gente que não consegue nem concatenar qual é a conexão de assinar um contrato jurídico e aonde que eu tenho que ler que tá o problema, que eu tenho que debater com o meu advogado para daqui a pouco mudar aquela cláusula. Porque, gente, assim, ó, eu aprendi isso com o Ricardo, tá? Advogado não faz milagre. O advogado precisa... que você mostre para ele direitinho como a coisa tá andando e o ponto A e o ponto B, né? O advogado necessita desse feeling do cliente, né? E
é exatamente da mesma forma. A interação ali na cozinha, tu tem que ficar atento aos mesmos detalhes que tu tem que ficar atento na empresa. Aos mesmos detalhes que tu tem que ficar atento no teu relacionamento, no teu casamento, na fruição com o teu filho. Tu tem filhos pequenos, eu também. Vamos falar aí de estilo de vida e miricismo cotidiano para quem tem tarefa da escola para fazer. E eu ainda tô respondendo a tua primeira pergunta, né? Qual é a diferença de um homem e de uma mulher, né? A mulher, ela consegue estar na empresa, fluindo naquele trabalho ali, e de repente ela consegue ter o feeling de como é que o filho tá na escola. Isso aconteceu comigo inúmeras vezes. Nossa, vão me ligar da escola. Meia hora depois, dá pra vir aqui pegar o fulano na escola? E o homem nem tá aí, o homem nem liga, o homem nem sabe o que tá acontecendo nesse mundo. O homem, a criança morre na escola lá e ele nem vê. Então, comigo aconteceu inúmeras vezes. Ricardo, teve uma vez que eu senti tão forte que eu escrevi pro meu próximo cliente assim, olha, pode ser que eu te ligue, tá? Eu só vou conferir aqui se tá tudo bem. Por quê? Porque a minha filha, ela acordou mais diferente, ela não tava com febre, não tinha nada ainda, mas ela tava diferente. Quando é que na empresa eu consigo me dar conta disso? Fulano tá diferente. Meu sócio. Arranjou uma namorada. Tá com a cabeça toda bagunçada. Mas é meu sócio. Sim. Assina documentos comigo. Sempre tá atento. E isso tem a ver com miricismo cotidiano? Tudo. Porque miricismo significa mirícia, né? Significa o pequeno, o pouquinho. É aquele pequeno detalhe. É aquela camisa que eu tinha que ter colocado uma azul e eu coloquei uma verde. Que muda tudo. É sentir aquele feeling, cara, podem me chamar da escola. E justo que naquele dia, eu escrevi pra escola como é que tá a Alessa. Mãe, ela tá reclamando que quer ir embora desde as 2, mas nós achávamos que a senhora estava ocupada. E aí eu disse, eu tô indo buscar minha filha. Pronto. Então, atendi aquele cliente à noite, peguei ela, dei os cuidados pra ela. Então, é muito sobre isso, sabe, Ricardo? A diferença muito do homem e da mulher é esse feeling. Mas assim, Ricardo, eu acho que os homens são extremamente capazes. Eu sou uma mulher que eu não vejo o mundo sem os homens. Eu não consigo ver futuro no mundo se as mulheres não derem as mãos para grandes homens. Não vai ter como a gente mudar a realidade que a gente está vivendo hoje. Isso é fato para mim. São competências complementares um do outro. Jaqueline, a gente infelizmente está chegando no fim do nosso episódio. A gente nem vai falar muito da vantagem jurídica, porque tu falou um pouco. Porque tava maravilhoso. Eu já tô aqui, queria ter 2, 3 horas, e tu vai voltar aqui. Tu é o primeiro convidado que eu já tô Que bom. Eu já tô aqui, já tô te convocando para voltar, porque foi muito belo o nosso encontro aqui. E também espero que pros telespectadores também podem ter sido esse encontro belo. Tu teria uma última mensagem para as pessoas sobre saúde mental? O que elas devem cuidar? Sim. O que elas devem se preocupar? Qual que é aquela coisa assim, opa, eu tenho que me preocupar com isso. Pode ir ali falar fala diretamente com as pessoas. Bom, pessoal, então, aqui? Tá, bom. Pessoal, assim, nós temos hoje várias coisas acontecendo. A gente tem aqui uma questão ambiental acontecendo. A gente tem o Tratado de Paris, que até 2035, todos os países vão ter que se organizar e se adequar em relação ao lixo, aos dejetos todos de todas as empresas. A gente tem agora toda uma legislação sobre saúde mental que está saindo, que vai ser regulamentada agora em maio, que é a RN1, que todas as empresas vão ter que começar a cuidar da saúde dos seus colaboradores. Isso é um fato, é irreversível, né? É só uma questão dela ser implementada. Essa semana agora saiu que não é para todo mundo ficar desesperado, porque o governo vai dar tempo, mais tempo do que foi lançado no primeiro bloco de informações. O governo vai dar mais tempo para as empresas se organizarem, se adequarem, tá? Então fiquem calmos e tranquilos. E sobre saúde mental, sim, nós estamos vivendo no mundo da aceleração, nós estamos vivendo no mundo que pratica e estimula muito o FOMO, né? Fearing of Missing Out. Qual é o pânico que as pessoas vivem de estarem com medo de ficarem de fora das últimas notícias. Não caiam nessa, pessoal, sabe? Se eu pudesse te dar uma dica agora aquilo que acontece
dentro da tua casa é a coisa mais importante, porque aquilo que acontece nesse templo que é o teu lar reverbera na tua empresa, reverbera nas pessoas ao teu redor. Então procura cuidar primeiro desse templo que se chama casa, casa física. Procura cuidar dentro dessa casa física desse templo chamado corpo. Procura se conectar mais com o teu corpo. Existem inúmeros tipos de meditação. A gente tem yoga, a gente tem a mindfulness, que é um tipo de meditação que já foi extremamente comprovada. Se tu nunca praticou meditação, não te assusta. Tu não precisa de 1 hora para meditar. Bastam 15 minutos. E tu vai entrar num processo de focalização que vai te trazer ali uma paz, e essa paz vai ser muito benéfica para o teu corpo, e isso vai soar no mundo no teu entorno. E o mundo está mudando. Para muitas pessoas o mundo está muito agitado, agressivo, insano, mas tem um mundo muito belo também acontecendo, e tu só precisa te conectar com esse tipo de vibração, com esse tipo de dinâmica. Então tá, Jaque, muito obrigado. Obrigada, Ricardo. Valeu. Pessoal, tchau. Até a próxima. Liderar é um direito. Podcast Liderar é um Direito, com Ricardo Siqueira.